Olá, telespectador, telespectadora do 16, a TV da Cidade. No ar mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. O nosso convidado de hoje é o deputado Protógenes Queiroz, delegado Protógenes, que esteve em Rio Preto recentemente apresentando um seminário, uma coisa que depois a gente vai ver aqui, eu mostrei semana passada, fantástica em relação a uma frente parlamentar de combate ao crack, uma coisa devastadora e que a sociedade tem que refletir muito sobre isso. Deputado delegado Protógenes, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal 16, a TV da nossa cidade. Muito obrigado ao povo de Rio Preto, que já estive aqui na época da minha caminhada de prestação de contas como delegado da Polícia Federal, coordenei a Operação Satyagraha, que foi a grande operação comentada nacionalmente e uma das mais importantes que a Polícia Federal executou, sob minha coordenação. E por conta disso, dei algumas palestras e vim dar uma palestra aqui em São José do Rio Preto e tive aqui na TV Cidade a fim de expressar aqui o nosso sentimento como cidadão, como brasileiro e colocar um pouco do trabalho da Polícia Federal. E hoje eu retorno, vim também para um seminário de políticas públicas de combate ao crack, eu como presidente do Congresso Nacional de Combate ao Crack, eu agora deputado federal, tive votação aqui na cidade de Rio Preto, então Quantos votos você fez aqui, deputado? É um retorno, eu não tenho assim aproximadamente, mas foi uma votação considerável, não tem ipsis literis, porque eu tive votos espalhados no estado inteiro de São Paulo, em 645 Mas cidades. O reconhecimento pelo trabalho que o senhor fez frente àquele caso da Operação Satyagraha, não é isso? Sim, exatamente. Combate à corrupção, combate ao desvio de recursos públicos, que prendeu o banqueiro Daniel Dantas, que foi condenado por corrupção, um tema que na época era fora de moda e hoje se tornou um tema da moda. Ele foi condenado por corrupção, foi o primeiro corruptor a ser condenado pela justiça brasileira. 10 anos de cadeia, pagou 12 milhões de reais de multa e ainda conseguiu bloqueio de aproximadamente mais de 3 bilhões de dólares. Né? Então, hoje ainda tem essa questão da corrupção ser considerada aí crime hediondo, né, que tá em pauta lá e se tivesse, né, seria apropriada, não? Isso, para aquela época, né? Foi aprovado no Senado. Eu, basicamente, quando eu vi que a pena do crime de corrupção é uma pena bem pequena, né? Quer dizer, pelo tipo penal que existe no Código Penal brasileiro, corromper vale a pena. Porque a pena é muito pouca, são criminosos do colarinho branco com muito poder, muito dinheiro. Eles não ficam nem um dia na cadeia sequer, se tem dinheiro e poder, não fica nem um dia. Como o Daniel Dantas, ficou apenas 48 horas na cadeia, em dois mandatos de prisão que eu cumpri. Eu pedi 2 vezes a prisão dele e o juiz Fausto de Santos, da 6ª Vara Criminal Federal do Estado de São Paulo, assim determinou. Mas teve 2 habeas corpus, que foi autorizado pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, ministro Gilmar Mendes, que colocou o corrupto na cadeia. Está solto até hoje, colocou o corrupto solto, aliás, livre das grades. Está solto até hoje e com muito dinheiro, muita prata para corromper autoridades públicas ainda, né? E ainda intimidar o judiciário brasileiro, o Ministério Público Federal, como ele vem sempre fazendo. Mas eu fiz o meu trabalho, cumpri o que era o meu dever. Está feito, né? Como deputado federal, estou dando continuidade a esta visão cidadã, propus o projeto de lei, não tratando o crime de corrupção como crime hediondo, tratando o crime de corrupção equivalente ao crime contra a vida. Ou seja, 30 anos de cadeia para o corrupto e o corruptor. Acho que a partir daí o Brasil começa a mudar. Muita gente vai atrás do sujeito que é o corrupto. O problema está na origem, que é o corruptor. Exatamente. Esse que nós tínhamos que atentar um pouco mais para poder chegar, né? Esse é uma dificuldade muito grande em prendê-lo, né? Porque o poder que ele tem, o dinheiro que ele tem é muito grande. Então, é necessário um trabalho bem detalhado para se poder condenar um corruptor no judiciário brasileiro, porque a morosidade da justiça
determinada pelas legislações penais atrasadas e o poder e influência política que esse corruptor tem ainda dentro das instituições brasileiras, determina aí essa impunidade, essa sensação de impunidade que o povo brasileiro tem. Principalmente hoje as cadeias públicas abarrotadas, Sim. de vítimas do sistema, né, de crime comum, que o sujeito pratica crime para roubar para comer, lesiona um desafeto seu, ou furta, ou rouba, ou comete um latrocínio, enfim, ou consome droga, né, a maioria, um grande volume de presos no Brasil hoje, principalmente no nosso estado de São Paulo, está vinculado ao tráfico ou consumo de droga, principalmente ao consumo ou tráfico de crack, e são pessoas pobres e humildes. E essas pessoas, do outro lado, você tem, fora da cadeia, os causadores de todo esse flagelo social, como é o caso desse banqueiro corrupto condenado Daniel Dantas. O deputado, o senhor como delegado, o senhor fez um excelente trabalho, foi reconhecido por isso nas urnas e tal. A suíter, a sequência desse trabalho se estende na sua atuação parlamentar? O senhor continua ainda, vamos dizer assim, entre aspas, colaborando com a Polícia Federal? Ainda continuo, nós interagimos muito, e dentro do Parlamento Brasileiro todas as questões complexas de repercussão nacional e internacional que envolvam aí um trabalho investigativo, lembram sempre do meu nome na Câmara. Eu sou honrado por isso. Teve o caso da privataria Tucana, que teve o livro do Amaury Ribeiro Júnior. Eu sou o autor da CPI, eu requeri a CPI, porque vários deputados, Protógeno, você tem que requerer a CPI, você tem que investigar, ser o presidente ou o relator. E eu consegui as assinaturas, está lá para ser instalada pela mesa. Ao mesmo caso, quando estourou o caso do Cachoeira, da mesma forma fui demandado e fui o autor da CPI do Cachoeira. E agora, recentemente também, tem 2 casos recentes que envolvem o caso de espionagem internacional por parte dos Estados Unidos aqui no Brasil. Caso esse... Isso é grave, deputado? Muito delegado? grave, é gravíssimo. É gravíssimo porque eu já tinha tangenciado esse esquema no ano de 2005, Sim. na Operação Chacal, que foi um desdobramento da Operação Satyagraha, ou seja, a Satyagraha ela nasceu de dados apreendidos na Operação Chacal. Eu vou fazer um comentário breve, deputado, porque o senhor está falando de operações, Satyagraha, Chacal e etc. Porque está nascendo aqui em Rio Preto uma que nós podemos chamar assim, Operação Uruguai. E um vereador até do seu próprio partido que está com uma série de documentos e está fazendo essa denúncia, entrega ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Uma empresa que teoricamente teria, teoricamente não, de fato, contratado serviços na fase de 24 milhões de reais em Rio Preto. Parte desses serviços foi por licitação, pregão e etc. A outra parte foi sem licitação, segundo o próprio vereador veio aqui até o programa denunciar. Então, o senhor me permite 2 minutinhos para a gente voltar a falar sobre isso. Essa o deputado e delegado Protógenes deveria pedir um tempo e passar uma transferência, uma época em Rio Preto, breve, de qualquer forma, fazer uma passada aqui para o Rio Preto como delegado. Porque essa operação Satyagraha, ela foi respeitada e conhecida. A Uruguai vai ser aqui em Rio Preto, na mesma proporção da Satyagraha, claro, respeitando a questão aí, né, da proporcional. Mas a Rio Preto está prestes a cair de costas, segundo o vereador Maurinho Alves, que é do partido do senhor, por conta de alguma coisa de errado que teve por aí em relação a essa empresa chamada Comatic. Agora eu quero perguntar para o senhor, como delegado, não como deputado. Como delegado, uma empresa que eu vi aqui os documentos, o vereador trouxe. Ela nasce aqui como Comatic, ela chega em São Paulo, na JUSESP, como Ciatamo. Depois ela tem uma terceira pessoa jurídica que vai cair no Uruguai com 99,2% de domínio sobre um homem chamado Nelvio, não me recordo sobre o nome dele, Nelvio Nero, alguma coisa assim. E está lá no Uruguai e prestou esse serviço aqui, segundo a denúncia do vereador,
que foi escandaloso em relação à questão de licitação. Como delegado, doutor Protógenes, o senhor sente que há algo de errado aí no ar? O senhor sente que há algo de podre no reino de São José do Rio Preto ou não? Olha, eu entendo que tem muitas coisas a serem esclarecidas. Primeiramente por parte de quem parte a denúncia, né, de quem apura esses fatos, que é o vereador Maurim, que é um vereador destacado, não é um vereador de primeiro mandato, aqui na cidade de Rio Preto, um político muito respeitado e querido na cidade de Rio Preto e na região. Esse é um fato. Então, partindo dele, essas denúncias, se forem verdadeiros, os documentos que foram encaminhados a ele, é muito grave. Porque sente um cheiro porque existe aí uma sucessão, né, de cotas societárias distribuídas até cair num paraíso fiscal, que é um conhecido paraíso fiscal uruguai, e que no passado ficou conhecido como algumas operações suspeitas envolvendo alguns políticos importantes no Brasil. Operações essas que foram classificadas como ilícitas. Sim. Então, e o Uruguai é um paraíso fiscal que não chama muita atenção por ser realmente uma praça financeira privilegiada no Cone Sul aqui da América do Sul. Então, isso determina, sim, uma apuração. Primeiro, se ater à veracidade dessas informações, se são verdadeiras essas informações, esses documentos, encaminhados para o vereador Maurim. Eu acredito que ele já tenha consultou na Justiça, já tenha consultado aos órgãos competentes. Ele fez a denúncia, apresentou na promotoria e no Tribunal de Contas. Exatamente. Então, se ele já chegou a esse ponto de apresentar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, é que são verdadeiras informações, os documentos levantados por ele. E, em sendo verdadeiros, é muito grave. Merece, sim, um acompanhamento, não só da Câmara de Vereadores, como também do órgão do Ministério Público Estadual e de outros órgãos de fiscalização e controle. Principalmente se essa empresa tiver operado algum recurso federal, aí cabe até a mim, como titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a ter ciência também desses documentos a fim de ter uma providência no nível federal. Deputado, faça alguma coisa. Isso é um pedido do apresentador aqui do Opinião Cidade. Faça alguma coisa, porque tem alguma coisa de errado por aí que me indica, pelo que ele trouxe aqui, é coisa para ser discutida. Rio Preto está numa fase assim espetacular no sentido de promoção negativa, né? Hoje muita gente chega a falar que Rio Preto é quase que a capital nacional da corrupção. Lamentavelmente, essa cidade maravilhosa que o senhor conhece. A cidade de Rio Preto é uma cidade destacada economicamente, politicamente aqui na região, no Noroeste Paulista, e é uma cidade que ela, por reunir todo esse progresso, né, e atrativo social, como Rio Preto obtém hoje, no cenário econômico aqui da região do interior do nosso estado de São Paulo, uma cidade destacada, ela se destaca até economicamente mais até do que Ribeirão Preto, né? Isso em termos de evolução quantitativa, econômica, social e política. Então merecia um tratamento à altura dessa perspectiva de negócios que tem aqui em Rio Preto, ou seja, merecia um tratamento administrativo à altura correspondida pelos contribuintes e os munícipes de Rio Preto, merecem respeito. Eu chego hoje a Rio Preto com a Câmara Municipal ocupada pela população, por jovens, querendo e exigindo o que é de mais legítimo na cidade e responsabilidade pública, não só da Câmara, como da Prefeitura também. Ou seja, se os manifestantes estão lá, é porque está a exigir uma providência que está ainda a ser feita em benefício da população, porque o povo está cansado de promessa, o povo está cansado de pagar imposto, ninguém se incomoda de pagar, ninguém se incomoda a quantidade chega de aí. Contribuir, de votar quando é para votar. Agora, de fazer tudo isso, como nós, eu tenho uma visão cidadã, eu sou deputado federal, mas antes disso eu sou cidadão,
eu sou pai também, eu pago meus impostos, eu trabalho, eu contribuo com o meu país. Agora, se eu digo para você, se eu vou num posto de saúde, eu não tenho um atendimento adequado para os meus filhos, para a minha família ou para mim, né? Se eu vou numa escola pública, municipal ou estadual ou ainda que federal, eu não tenho um nível de qualidade de ensino correspondente àquilo que eu já estou pagando. Se eu, porventura, vou pegar o meu transporte coletivo, meu ônibus, e eu não tenho esse transporte coletivo de uma maneira confortável que corresponda ao meu preço da minha passagem, se eu não sou usuário do transporte coletivo, mas sou usuário do meu transporte particular, que eu comprei com o meu suor, o meu automóvel, que pago os meus IPVAs da vida, o meu seguro obrigatório, e eu ainda tenho que passar em cancelas, que chamam de pedágio, né? E essas cancelas me obrigam muitas das vezes a trafegar em estradas vicinais de ligação para a minha cidade de Rio Preto, e eu tenho essas estradas esburacadas. Sim. Isso é um desrespeito. Então ninguém aguenta mais isso. Deixa eu Ninguém fazer uma aguenta pergunta mais isso. técnica Então, para o senhor, deputado. O senhor, a voz das ruas muito forte, manifestações por todo o Brasil. Depois acabaram perdendo um pouco o foco. O primeiro foi com relação a São Paulo, o aumento da passagem lá e tal. Depois um lado foi uma coisa, outro lado foi outra e tal. Nós corremos algum risco institucional por conta dessas manifestações das ruas ou não? não, muito ao contrário. Essas manifestações demonstram que tem que haver um realinhamento político nos serviços prestados à população e nos conteúdos programáticos políticos para o Brasil. Então, os partidos hoje têm a ciência e a noção de que hoje não traduzem mais a resposta do eleitor brasileiro. Os seus conteúdos programáticos estão em descompasso com a realidade brasileira, em descompasso com as necessidades do trabalhador e da trabalhadora brasileira, e é necessário de haver uma atualização nas organizações partidárias. Esse é um fato. Outro fato é que o Brasil é muito engessado, o Brasil é muito atrasado, né? A política pública brasileira, ela é muito moderna no seu aspecto de projeto, do papel. O senhor atribui o estupim dessa coisa, o senhor atribui então baseando nessa questão que o senhor está falando. Sim. O atual estágio político, é isso? Sim, o atual estágio político, muito atrasado, muito engessado, muito burocrático. Então, as pessoas têm pressa. Eu até, em 2008, quando eu executei a Operação Satyagraha, que passei a percorrer o Brasil, eu coloquei um slogan na época que eu criei: o Brasil tem pressa. Já naquela ocasião eu já falava nisso. O Brasil tem pressa. Pô, o Brasil está cansado. Ninguém aguenta mais esperar. Né? Eu não posso mais esperar a vaga na escola para o meu filho, eu não posso mais esperar um médico, eu ir no hospital e aparecer um médico. Quando aparece o médico, para ter o meu atendimento médico. Eu não posso ficar esperando o remédio que eu preciso de ser curado naquele momento, preciso da necessidade de ser tratado. Então, as pessoas se ressentem dessa urgência pública. Nós avançamos em termos de conteúdo programático social, é inegável que avançamos, mas só isso não bastou. Nós não estamos no Brasil da década de 70, claro. Era 90 milhões em ação para frente, Brasil do meu coração. 200 milhões. Hoje é 200 milhões com prato na mão, cadê a comida no meu coração? É diferente. Né? Hoje são 90 milhões saindo para emprego, né? Saindo para ter o salário digno correspondente àquilo que ele quer colocar nas suas necessidades. Hoje não tem. O senhor acha que o momento estupim da crise já passou? Ou o senhor acha que ainda a gente vai começar, ou a gente tem ainda a necessidade de preocupação com o que vem por aí, deputado? Não, existem. O que vem por aí é benéfico. O que vem por aí é legítimo, o que vem por aí é justo, o que está acontecendo é justo. As manifestações equilibrou o quadro político brasileiro. Acelerou os processos de políticas públicas que estavam atrasados dentro do Congresso Nacional. Posso falar porque faço parte do Legislativo brasileiro. A Câmara
Estava lá engavetado vários projetos importantes que não se votava em projetos de interesse de determinados grupos, corporações e determinados grupelhos políticos, porque não era grupo político, não era partidos políticos, era grupelhos políticos que entendiam que tinham que dominar a pauta da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal em prol de uma só pessoa ou de determinado grupo pequeno de pessoas detentoras de poder no país. Não se tem mais isso. Certo. Hoje, a democracia que foi lançada nas ruas impulsionou essa pauta positiva, que hoje chamamos de positivo, mas é a pauta da realidade brasileira. Né? A pauta positiva. Que pauta positiva? É a pauta da realidade, a pauta do meu bolso que está faltando, o dinheiro do meu trabalho que eu ganho todo mês, está faltando a comida que falta na minha mesa, o supermercado que aumenta todo dia. Então, essa é uma realidade. O que nós temos que nos preocupar é a crise financeira e econômica que já está acontecendo. Essa é a que é mais preocupante. Tá. Inclusive, as manifestações vêm a fortalecer as ações de governo. Eu tenho essa consciência. Aqui em Rio Preto, aqui em Rio Preto é o seguinte, deputado. O senhor encontrou a Câmara de Vereadores ocupada. O pessoal ocupou. E nós temos um motivo especial. Porque aqui o pessoal do Vergonha Rio Preto, um movimento que tem, ocupou a Câmara Municipal simplesmente porque não aceita o que a Câmara vem fazendo com a população. São vários itens. São vários itens que há tempo assolam a população de Rio Preto com projetos indesejáveis, inclusão de área em perímetro urbano. E aí que eles gostam. Eles adoram o perímetro urbano. É uma coisa impressionante. Depois eu vou perguntar se lá é diferente. Caso você tem um pouco de receio de falar com o senhor lá como delegado, porque isso acontece entre eles ali, acontece aqui naturalmente, não é? Então, essas áreas no perímetro, eles gostam, não chega um projeto desse lá, eles inverteram, eles apresentavam os vereadores, depois passaram essa bola para o prefeito apresentar, mas seja, tem que votar para a Câmara do mesmo jeito, não tem ainda. Então, esse é um exemplo que eu estou dando da ocupação da Câmara, mas o exemplo mais claro e o porquê da ocupação da Câmara Municipal de São José do Rio Preto é exatamente a base de sustentação do prefeito Valdomiro Lopes. Os caras estão segurando o Valdomiro. Eu já disse aqui outras vezes, estou falando na frente do deputado delegado Protógenes Queiroz. O problema do Valdomiro, que o Valdomiro é um fardo para carregar. Ele é um fardo, ele é um container, entendeu? O Valdomiro precisa de um guindaste do tamanho de um elefante, não é? Para poder fazer com que a pessoa consiga pelo menos mudar de lugar. Então, quem está pagando o pato? E se a ocupação da Câmara aconteceu em razão dessa base que dá sustentação ao Valdomiro. Tanto é que o pessoal da base desapareceu completamente lá. Até o presidente Paulera viajou, o outro estava não sei aonde, não sei de nada, etc. Depois o resultado aí vocês já sabem. Então, na realidade, o que há de revolta em Rio Preto hoje não é tanto com relação à Câmara Municipal. É mais diretamente com o prefeito municipal. Os vereadores vão pagar um preço. Eu estou cansado de avisar aqui. Paga o preço. Paga para ver. Metade foi embora da última legislatura. Então, por isso que a Câmara estava ocupada quando você jogou aqui, o deputado. Então, o que essa exigência, né, de manifestações, de manifestantes até de Rio Preto, é o retrato do que é o Brasil. Nós tivemos recentemente também uma ocupação na Câmara dos Deputados, foi a primeira da história, em 190 anos. Entrou todas as nações, a maioria das nações indígenas, a exigir uma providência nossa de uma pauta positiva, né, que a turma apelidou, né, um nome bonito, pomposo, que a população não sabe nem o que é isso, né? Positivo. Pauta positiva, gente, é aquele projeto de lei que beneficia o povo, né? Então eles não querem dizer o projeto favorece o povo, né? Então, daqui a pouco eles vão inventar terminologias jurídicas para fazer. Exatamente. Oh, então a pauta era uma lei, né, que tratava do parcelamento de uso do solo, ou seja, de reservas indígenas, no governo federal, que estava paralisado dentro da Câmara dos Deputados. E foi lá todas as nações e houve lá aquela invasão, né? Depois nós tivemos uma segunda tentativa que
Os deputados não puderam sair, ficaram lá de dentro e a população lá de fora a exigir que determinados projetos de leis importantes fossem votados, e votados Sim. com urgência, né, como reestruturação do sistema de segurança pública, a PEC 300, criando o Fundo Nacional de Segurança Pública, porque ninguém aguenta mais o sucateamento das polícias no estado de São Paulo e no Brasil, das polícias militares, da Polícia Civil e também da Polícia Federal. Certo. Né? Então, existem projetos de lei reestruturantes do sistema de segurança pública a determinar, a equacionar os índices alarmantes de violência que existem no Brasil. E isso está paralisado. Como fator previdenciário, né, que vai determinar aí um ganho maior, ou seja, uma garantia maior para os aposentados e pensionistas brasileiros, os trabalhadores que no passado trabalharam, deram seu suor, sangue e lágrima a construir esse Brasil e quando mais precisa, na sua aposentadoria, tem os seus vencimentos defasados, que precisa de comprar remédio, precisa de atendimento médico qualificado, não tem. Então existe esse projeto de lei lá que tem que ser votado. Existe também a situação das 40 horas de trabalho, né, também uma exigência do trabalhador, principalmente dos trabalhadores aqui do nosso estado de São Paulo, que é o estado onde existe a maior produção industrial do país, né? Então, o maior volume manancial de mão de obra qualificada está aqui no nosso estado de São Paulo. Então, exige várias modificações na própria legislação trabalhista, né? Teria que ter aí uma reforma na nossa consolidação da lei do trabalho, uma reforma no Código Penal brasileiro para tratar da situação da minoridade penal ou da maioridade penal, se vai ou não reduzir essa maioridade penal à idade de 16 anos, mas existe o óbice dos obstáculos constitucionais, mas eu sou a favor de aumentar o tempo de internação. Então isso está parado e a população exige, né, uma solução da Câmara e do Senado Federal. E nós só votávamos projetos que, no fundo, se você pegar e fizer ali uma retrospectiva, eu posso falar da minha legislatura, projetos de lei que beneficiaram a população foram muito poucos. Agora está nascendo um novo pensamento, tanto na Câmara quanto no Senado. Na verdade, deputado, eu tenho só para concluir Rio Preto, que me deixou e me passou, dessa questão de Câmara e os seus assuntos internos, enquanto, eu vou mais uma vez confirmar aqui, enquanto vocês estiverem propondo factoides e não se despertarem para a forma de administrar, a forma com que o prefeito de São José do Rio Preto, Valdomiro Lopes, aplica suas rasteiras invertebradas nos seus amigos próximos, vocês vão também cair em desgraça. Sempre não tenho nenhum tipo de problema e ouso dizer aqui, sempre que puder e necessário for, que o prefeito de São José do Rio Preto, Valdomiro Lopes da Silva Júnior, o prefeito, é mentiroso. Mentiroso. Mentiu para a população, mentiu para a imprensa e mentiu para todo mundo. Não é? Diz que não conhecia Alcides Barbosa, de uma outra operação também, deputado delegado Protógenes, que também teve aí, está na justiça, tem um processo correndo, a justiça aceitou a denúncia contra ele, o prefeito Otávio Laro, que é o ex-secretário de Negócios Jurídicos. Então, ele na época disse que não conhecia o sujeito, que estava junto com ele, um lobista. E ele disse que não conhecia, que o cara era bandido, que tinha que botar o cara na cadeia, que nunca tinha vindo. Aí o Ministério Público levantou toda a história e viu que não é nada disso. A polícia apurou, o cara não tinha nada, o cara não veio aqui para explicar nada. Daí confirmou, o prefeito mandou de próprio punho uma carta ao Ministério Público dizendo o seguinte: olha, eu reconheço que eu conheço o rapaz. Mentiu descaradamente, né? E confirmou a mentira através de carta escrita com autoria pública. Depois eles ficam achando que eu fico pegando no pé do prefeito. Não, eu falo constantemente, não tenho receio nenhum em dizer. Se necessário for a justiça, eu vou lá dizer para o juiz que ele é mentiroso. Ele mentiu. Ué, e o que ele faz com os parceiros dele? Meu Deus do céu, ele é campeão. Tem uma fábrica aqui que nós colocamos, não em tom de brincadeira,
mas essa fábrica de rodos Rodomiro, né? Dificilmente você escapa, não é brinquedo não. O rodo do Mirão não é para qualquer um não. Nós vamos a um rápido intervalo, nós voltamos em instantes com o deputado delegado Protógenes Queiroz aqui no nosso Opinião Cidade. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. Os sacos plásticos são um dos maiores culpados pelas enchentes. Sem falar que saco plástico polui e leva até 400 anos para se decompor. Dê um final feliz para essa história. Recuse, reduza, reutilize. Saco é um saco. A TV da Cidade agradece as milhares de manifestações de solidariedade feitas pessoalmente, por telefone, por e-mail, nas redes sociais e em publicação nos jornais locais, em face do acontecimento do último dia 4 de abril, quinta-feira, quando é apresentado ao vivo o programa Opinião Cidade, do combativo e competente jornalista Marcos Ferreira. Na ocasião, um motociclista com revólver em punho desferiu 4 tiros em direção à porta de acesso, danificando o veículo de reportagem ali estacionado. Os tiros tinham um endereço certo: a informação, a formação e a conscientização, fundamentos da história desta emissora comunitária. Repelimos energicamente a atitude criminosa do malfeitor e daqueles que se decidiram pelo atentado à liberdade de expressão. Aguardamos rápida manifestação das autoridades policiais da cidade. De toda a conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura,
do projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Vai fechar sua avó! Como começa, Valdemar? Como começa? Foi esse idiota que começou? Mas deixa pra lá, vai ver, ele não te viu. Como não me viu? Ainda por cima tem esse adesivozinho idiota perguntando como é que ele dirige. Você dirige mal! Muito mal! Para com esse barraco, Valdemar, ele tem o vidro escuro, foi por isso que ele não te viu. Ela acabou de fazer um gesto obsceno pra mim. Para de viajar, Valdemar, onde é que você vai? Ele para sem coragem de olhar pra mim. Olha pra mim aqui, ô cegueta! Valdemar, não é ele não, é uma freira. Deus do céu, pra onde é que eu vou agora? Pro inferno, né, Valdemar? Você vai pro inferno. No trânsito, brigas e discussões não resolvem nada. Um trânsito melhor começa com você. A cada segundo, a cada minuto, a cada dia, nosso planeta está mudando. As mudanças climáticas são uma realidade e não vão desaparecer. Muito em breve e cada vez mais, cada pessoa nesse planeta será impactada pela força destrutiva das mudanças climáticas. Não tenha dúvida. Esta é a maior ameaça já enfrentada pela humanidade. Nós causamos isso e nós podemos parar essa situação. Ainda há tempo. Pare as mudanças climáticas. Inclua seu nome no abaixo-assinado. Sua assinatura vale um futuro. Ok, estamos de volta então com a nossa Opinião Cidade, aqui pelo 16, a TV da Cidade, conversando com o deputado delegado Protógenes Queiroz, que esteve em São José do Rio Preto recentemente e participou aí de um seminário que falou sobre o combate, uma frente parlamentar para combater o crack, essa doença que se estabeleceu na sociedade, principalmente nos jovens, e que vem assim arrancando o coração das famílias. Nós vamos falar desse assunto agora e eu vou chamar, antes disso, deputado, o vídeo que mostra a realidade brasileira e a preocupação com relação ao crack. Vamos ver. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que convívio comigo mesmo
se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui. A outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor e a outra metade também. Deputado, o senhor, nós acabamos de ver esse vídeo, eu queria perguntar ao senhor, o senhor esteve fazendo uma palestra aqui para muitas pessoas e o que mais pode se acrescentar aí, o que pode se tirar dessa situação que nós vivemos? E qual foi a maior preocupação, qual foi assim a pergunta mais frequente das pessoas que compareceram nesse seminário para o senhor como delegado e deputado federal? Por favor. As perguntas são as mais diversas, né? Mas o que mais nos surpreende é com um cenário que nós já tínhamos identificado, que o porquê que as cidades brasileiras, principalmente a cidade de São Paulo, não recorreram ao Plano Nacional de Combate ao Crack, não receberam recursos, não sabe como fazer o projeto, ou não sabe como lidar com esta situação. Né? Uhum. E nós identificamos 3 situações concretas. Primeiro, uma é lamentável de ter ainda essa situação de que alguns prefeitos, ou em algumas cidades, nós tomamos ciência de condutas de que o tema de combate ao crack, ou esse tema de combate às drogas, não é um tema primário, ou seja, não é um tema prioritário nas cidades, porque não dá voto. Mexer com dependente químico de crack não dá voto, isso queima a imagem da cidade, isso não aparece, é um absurdo nós termos esse tipo de pensamento, mas infelizmente ainda tem administradores públicos com essa consciência retrógrada, não sabe que o causador desse mal é ele próprio, é o Estado e a própria sociedade que colaborou. Ninguém é dependente químico porque quer ou se autodetermina de ter dependente químico. Sempre tem um histórico de flagelo social, ou pessoal, ou na própria família. O segundo ponto é que nós tivemos um componente das eleições municipais de 2012. Então, muitos não fizeram projetos, não tiveram acesso ao Plano Nacional de Combate ao Crack, que a presidente Dilma aportou 4 bilhões de reais em dezembro de 2011 para serem gastos em projetos e programas no ano de 2012. Nós chegamos no final de 2012 com 7% desses recursos gastos. Por quê? Falta de projetos. Como é que faz o projeto? Eu não sei como é que faz o projeto, eu não sei como é que mexe nisso, eu não sei qual ministério, né? Eu nunca ouvi falar, enfim, uma falta de informação total nessa situação. Ausência de informação. Ausência de informação total. E a segunda situação é dos dependentes químicos que estão na rua, o que fazer? Recolhemos, levamos para as casas de recuperação e tratamento, levamos para os hospitais, avisamos a família que tem um dependente químico em casa acorrentado, amarrado, com corda, com todo tipo de situação, com corrente, né, cadeado. O que faz com esse dependente químico? Entrega para o Estado interna obrigatoriamente, compulsoriamente. Então, a partir daí, nós criamos essa frente parlamentar de combate ao crack, que eu represento 512 deputados, ou seja, eu e mais 512, somos 513, e 81 senadores, a exigir do governo federal, dos estados e das cidades brasileiras,
o comprometimento de fazer uma política municipal ou estadual de enfrentamento contra o consumo do crack. Tá, e não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, mas nós estamos levando essa conscientização em seminários, em palestras, em reuniões com os prefeitos, com os próprios ministros, e nós já conseguimos já uma boa notícia para os prefeitos das cidades do estado de São Paulo, principalmente aqui da nossa região, é que na pasta da saúde, no que se refere ao Plano Nacional de Combate ao Crack, as políticas ali determinadas de projetos estão desburocratizadas. Ou seja, o Plano Nacional contemplava só cidades de 100 mil habitantes, Sim. acima de 100 mil habitantes, então agora o Plano Nacional, a partir da exigência da frente do Congresso Nacional, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, determinou que vai haver uma flexibilização e uma desburocratização na liberação deste recurso, ou diretamente para as prefeituras de qualquer número de habitantes, ou até para as instituições e comunidade terapêutica. Perfeito. Deputado, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa nessa entrevista que nós fizemos aqui? Aliás, só registrando aqui que a TV da cidade também foi vítima de violência. Por conta de, né? Eu fiquei... O nosso diretor, Fábio Renato, aí Sim, o Fábio me encaminhou, o Fábio Renato Amaro da Silva me encaminhou agora pessoalmente uma representação, né, dizendo que no último dia 4 de abril, uma quinta-feira, o horário me surpreendeu, tanto a data... Nosso horário aqui. Às 12h30, de 12h30 a 1h, justamente no horário do programa. Do importante jornal, que é esse jornal que se apresenta, e é muito grave, né? Quer dizer, 4 disparos de arma de fogo por um motoqueiro aqui na porta da TV comunitária. Isso é grave, isso merece uma apuração. Eu mesmo vou encaminhar a providência e vou solicitar o acompanhamento pessoal da investigação que foi aberta na Polícia Civil aqui da cidade de Rio Preto, a fim de nós termos a identificação da autoria e materialidade, porque não é um simples atentado contra as instalações de uma emissora que presta um serviço relevante de comunicação para a cidade de Rio Preto, um jornalismo muito importante para a nossa cidade, um jornalismo crítico, polêmico, mas sobretudo um jornalismo de educa, um jornalismo que educa. E posso garantir ao senhor com muita responsabilidade, eu faço essa função aqui, deputado e delegado, com responsabilidade. Eu não brinco. Quando eu falo as coisas aqui, eu falo aquilo que efetivamente a minha consciência manda dizer. Então, eu não tenho receio absolutamente nenhum dessas questões aí e tal, mas é um fato que, perante até os colegas aí, ficou uma situação meio que... E o senhor, claro, vai nos representar com bastante altivez, eu tenho certeza disso. É grave o que ocorreu, porque não ocorreu um simples atentado às instalações, como eu disse anteriormente. Repito, ocorreu um atentado à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e, sobretudo, de impor temor e reverência aos interesses do povo de São José do Rio Preto. Então, isso aqui merece sim uma atenção muito responsável, especial por parte das autoridades locais. Eu acredito na instituição policial que está conduzindo essa investigação. Vou estar com os meus colegas policiais civis que estão à frente dessa investigação para ver o resultado, ver o que eles precisam que nós, como integrante da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, porque eu vou protocolizar esse expediente na comissão, a dar ciência a todos os membros dessa comissão, falando da gravidade do que ocorreu aqui em São José do Rio Preto. Porque esse programa é um programa que tem que ser ampliado, é um programa que tem que ter uma repercussão em nível até nacional, não só no estado de São Paulo, um programa importante para a democracia brasileira, um programa importante no combate ao crack e no combate à corrupção. Que eu sempre digo, a solução é educar para não corromper e não ser corrompido. É verdade. Então essa é a mensagem que esse programa leva aqui ao povo de São José do Rio Preto com esse importante jornal Opinião Cidade. Muito obrigado, deputado delegado Protógenes Queiroz. Todas as vezes que estiver em Rio Preto, por favor, se sinta convidado para participar aqui do Nossa Opinião. Obrigado. Isso ajuda a enriquecer o debate aqui. Muito obrigado. O Nossa Opinião Cidade vai terminando aqui. Nós estaremos de volta amanhã em nosso horário habitual. Até lá.